Bom, Letícia fez o dever. Kemily. Iago. Quem mais? Quem mais que está aqui que fez o dever de casa? O dever 3 e 4. Não avisar agora, eu não vou aceitar depois, hein? Gente, vocês estão em qual planeta? Que página é essa que vocês estão falando? O exercício 3 e 4 que ficou para casa na aula de quinta-feira. Imagina, a memória de vocês com 14, 15 anos está assim, imagina a minha com 40, hein? Se está perguntando qual página ou qualquer coisa parecida, vocês não fizeram. A correção vai ser hoje, que hoje é aula de português. Número 3, se eu não me engano, foi sobre as orações subordinadas adjetivas. E o número 4 foi para passar as frases para o infinitivo, participe e gerúndio. Exato, Kelly, exato. Então, o restante não fez, foi isso? Então tá. Então, Letícia, Kemily e Iago, depois me procurem que eu dou a resposta, porque o resto não vai ter. Porque o exercício foi dado na quinta-feira, a maioria estava na aula. Não conseguem cumprir uma responsabilidade de fazer número 3 e número 4, eu também não vou corrigir. Então, ótimo. Vamos pular dessa. Eu não posso perder tempo. Porque dar a resposta, para mim, é perda de tempo. Vamos pegar o livro e vamos seguir o fluxo. Aqueles que fizeram vão pondo aqui. Mas eu só vou aceitar no máximo em 3 minutos, porque eu já estou aqui, Caetano, um tempão falando. Você entrou agora, mas os outros já estão aqui, ó, me ouvindo há um tempão. Bom dia, meu amado. Bora, livro, página 93. Não vou corrigir o dever. Bom dia, Júlia. De 40 alunos, 4 fazem, então eu vou corrigir. É um direito que me assiste. Abram o livro na página 93, por favor. Posso começar? Bom,
Na página 93, a gente se depara com... Oi, Iago. Ah, um minuto. Sim, ok. Tudo bem. Tá. Bom, todo mundo vendo? Tá picotando para alguém? Não? Tá todo mundo vendo? Ótimo. Então, só vou tomar isso como base, porque a página 93 trabalha com poema de cordel, tá? Algumas pessoas não podem saber, né? Tem o direito até de não saber, até porque os filhos estão na escola para aprender exatamente. Então, vamos lá. Na página 93, a gente vai trabalhar com as orações subordinadas, desculpem, mas com esse tipo de gênero textual, que é a literatura de cordel. A literatura de cordel nada mais é um tipo de poema popular, tá? Essa literatura, ela surgiu principalmente de maneira oral. E aqui no nosso Brasil, ela predominou no Nordeste. E por que o nome é literatura de cordel? Porque as pessoas faziam seus poemas e penduravam em cordas para fazer as entoações. Essa literatura, ela surgiu, na verdade, em Portugal. Depois que ela veio para cá, para o nosso Brasil. Ela é composta por uma coisa chamada xilogravuras. Xilogravuras, se vocês forem pesquisar o que vem a ser, são imagens, são letras, são palavras que são feitas, confeccionadas em madeira, tá? E aí fica uma cor forte. Geralmente, a literatura de cordel, ela era feita com uma cor só e com os bonecos em preto, tá? Porque como é muito forte, é muito marcante, então eles utilizavam o preto. E aqui, ó, as estrofes mais comuns são as de 10, 8 ou 6 versos, tá? Os autores, né, os poetas que fazem a literatura de cordel, eles são chamados de cordelistas, tá? O nome também está aqui. E a literatura de cordel, ela tem uma característica muito específica, muito própria. Por quê? Ela se utiliza da rima, da melodia, da musicalidade, justamente para ter um maior impacto, para marcar um pouco mais, tá? Os temas dos poemas, né, da literatura de cordel incluem fatos do cotidiano, episódios históricos, lendas, temas religiosos e muitos outros. E aqui a gente começa a ver, ó, os personagens famosos e principais da nossa literatura de cordel, da literatura de cordel brasileira, tá? Então aqui a gente tem o Lampião. No Brasil, como eu já havia dito antes, essa literatura se tornou típica do Nordeste, tá? Costumava ser vendidas em mercados e feiras pelos próprios autores. Por incrível que pareça, eu não sei se vocês sabem, o grande poeta Carlos Drummond de Andrade, em algum momento da sua vida, ele foi um cordelista, tá? Ele criou algumas, alguns poemas, né, de cordel. Isso aqui vocês vão aprender em literatura. Ó, a xilogravura, como eu disse anteriormente, é a técnica de gravura na qual se utiliza a madeira como matriz. Reparem o desenho, como ele fica grosso, ele fica escuro, tá? É uma característica própria da literatura de cordel. Eles entalham, eles fazem aquele movimento assim com
um negocinho, né, que trabalha na madeira com martelinho, e ali eles vão confeccionando os, os, os bonecos, os personagens, para que assim eles participem da história. Ó, o final do processo é impressão em alto relevo ou em papel especial, que fica impregnado da tinta, por isso que ele fica tão escuro. Olha como é. Ó, as vinhetas em estilogravura da novela Cordel Encantado, que passou na Rede Globo, tá? É uma novela que não é tão antiga, né? É uma novela recente. Só para vocês saberem, literatura de cordel é um gênero textual onde a rima, a musicalidade se predomina. Ela foi criada em Portugal e trazida para o nosso país e tendo sido fixada no Nordeste brasileiro, Pernambuco, Paraíba, tá? Norte e Nordeste. As literaturas de cordel, elas são compostas por xilogravuras e geralmente elas são cantadas, são declamadas ao som de uma viola. Então isso tudo são características da literatura de cordel, que vocês terão esta matéria propriamente dita no ensino médio, na área de literatura, tá? Mas isso não quer dizer que aqui a gente não aprenda também. Mas lá será com muito mais afinco, será muito mais profundo, né, esse conhecimento. Então, na página 93, nós nos deparamos com um poema de cordel. E agora, vocês lendo o poema de cordel, vocês já sabem de onde veio, como ele é feito, aí fica mais fácil da gente trabalhar. Então, Carlos, Carlos, Oi, você estou pode, aqui. por favor, Eu posso o quê? Eu não vi? ler o poema da página 93? Posso sim. Ótimo, então leia, por favor. Vou começar. Com o lombo todo ardendo daquele grande aperreio, o zebu saiu correndo, fungando e berrando feio. As formi... E as formiguinha inocente mostraram para toda a gente esta lição de morar. Contra a falha de respeito, cada um tem seu direito, até nas leis naturais. As formiga a defende, você não sei falar não. Sua casa. O formigueiro botando o boi para correr, da sobra de Juazeiro. Mostraram nessa lição quanto pode a união. Neste meu poema novo, o zebu que dizer que é os mandão do poder. E estas formigas é o povo. Nossa, ele é muito mal. Obrigada. Na verdade, tem umas palavrinhas que não faz parte, né, do nosso uso diário. Mas obrigada, tá? Tem duas palavras aí que vieram sublinhadas. Eu tomei meu remédio de pressão agora. A minha pressão está baixa. E aí tem duas palavras que estão sublinhadas, que aqui embaixo tem um significado. As duas palavras aperreio e morar fazem parte do linguajar, do vocabulário do povo nordestino, tá bom? Então vamos lá. Na página 93, nós temos da letra A até a letra E. Vocês, por favor, terão 3 minutos para fazer. Eu vou ficar aqui. Façam agora. Eu não dou resposta para ninguém. Primeiro tem que fazer.
Terminei. Professora, Oi? as páginas anteriores você fez na quinta-feira? Não. Ah, tá. Estamos Você acabando, não verdade. gravou, não? Professora, quinta-feira você não gravou aula, não? Porque não tá na plataforma. Ainda não deve ter sido posta, mas eu gravei sim. Ah, tá. É porque eu vi sexta-feira e não tava, não. Eu gravei sim, tá bom? Acredito que deve ter tido algum problema, mas eu gravei. Tranquilo. Boa tarde, Natan. Tudo bem, eu espero. Sem problema. Sem problema. E aí, vamos lá? Vamos lá. O poema de cordel, cujo trecho você acabou de ler, apresenta animais como personagens e traz uma moral. Nesse sentido, a qual gênero textual esse poema se assemelha? Qual outro gênero textual? Fábula? Hã? A fábula?
Isso, muito bem. Então, ele se assemelha a uma fábula, pois a fábula ela utiliza animais e coisas que dão características humanas, né? E todas elas apresentam um fundo de moral, apresentam um ensinamento. Letra B. Os personagens desse poema, as formigas e o boi zebu, representam quais pessoas na sociedade? As formigas representam quem? Isso. Isso aí, Rafa. Muito bom. Tá ótimo. Letra C. Que versos do poema podem ser considerados a moral da história? Verso 8 até o verso 10, deixa eu ver. Tá, ok. Contra a falta de respeito e cada um tem seu direito. Muito bem. Letra D. Explique o que você compreendeu dessa moral. Aí seria uma resposta de origem pessoal, né? Mas o que vocês entenderam? Sim, e que as pessoas têm que brigar pelos seus direitos, tá? As pessoas têm que brigar pelos seus direitos quando eles forem desrespeitados. Letra E. Por que a lição de moral é precedida de 2 pontos? Tá, tudo bem. Mas voltando essa matéria para português, qual é a oração que se utiliza de 2 pontos? Qual oração subordinada substantiva que se utiliza de 2 pontos? Ah, então coloquem. Porque se trata de uma oração subordinada substantiva apositiva. Página 94, número 2, lá em cima. Releia os versos a seguir. O boi zebu quer dizer que é os mandão do poder. Como é classificada a oração subordinada substantiva desse trecho? Qual seria a oração subordinada substantiva aí, pessoal? Muito bem, Rafa. Objetiva direta. Muito bom. Vou explicar por quê. O boi zebu quer dizer que é os mandão do poder. Quem é que quer dizer que é o mandão? O boi zebu. Então, o boi zebu veio antes do que? Lógico que aí não será subjetiva. Vamos por eliminação. O que do que é os mandão do poder, tá? Esse que é. O que antes dele veio dizer. Dizer é o verbo dizer, né? Entre eles não tem preposição nenhuma. Então, nós aprendemos que se trata de objetiva direta. Meu Deus. Antes da gente fazer a número 3, eu vou partilhar com vocês. Não vai adiantar eu passar para a número 3 sem vocês saberem do que estaremos falando. Vou partilhar com vocês o que vem a ser estrangeirismo. Algumas pessoas, obviamente, podem saber do que se trata, porém outras têm todo o direito de não saber. Estrangeirismo na nossa língua portuguesa a gente utiliza muito. O que acontece com a nossa língua portuguesa? Ela é uma junção de língua espanhola, latim, grego, enfim. É uma junção de todas essas. E aí, através da academia,
Brasileira de Letras. As palavras sofrem as transformações, os vocabulários, né, sofrem as transformações e são adequadas à nossa língua portuguesa. É assim que funciona a criação das palavras, né, aqui no nosso país. É o mecanismo de todos os países. Porém, o nosso país, ele é um dos mais novos, né? Como todo mundo já sabe. Ele foi descoberto no ano de 1500. Então, ele é muito novo com relação aos outros países. Então, foram absorvidas algumas palavras de outros países e aí formou-se a nossa língua portuguesa. Ou transformações necessárias, as adaptações necessárias para que assim fosse criada uma nova língua, que no caso é a nossa. Então, dizem que a nossa língua portuguesa é o latim transformado, devido ao número de regras, enfim, até mesmo a tamanha dificuldade, né? Então, se equipara ao latim. E aí, aqui, ó, nós temos a diferença do estrangeirismo na língua portuguesa, com aportuguesamento e sem. Muitas coisas a gente utiliza de outros países e a gente nem sabe. Ou talvez sabe, mas não tem a noção da dimensão que isso traz, né? O estrangeirismo com aportuguesamento é a grafia e a pronúncia que são adaptadas para o português. Exemplo, aqui nós temos o abajur, ele vem do francês. Olha como se escreve abajur na França. E aqui no Brasil houve uma transformação, uma modificação para que ela se adaptasse à nossa língua. E a gente fala abajur, normal. Abajur, normal, tá? E o outro, sem aportuguesamento, é quando a palavra se mantém na sua forma original. Nós temos aqui um exemplo clássico, né, que é o mouse, né, que é o que nós utilizamos no nosso computador. E aí ficou o mouse mesmo, tanto lá quanto aqui ficou o mouse, ok? Só para vocês saberem. Aqui, como eu já havia dito antes, né, a maioria das palavras da língua portuguesa tem origem latina, grega, árabe, espanhola, italiana, francesa ou inglesa. Aí, como é que acontece isso? Essas palavras são introduzidas em nossa língua por diversos motivos, fatores sociais, políticos, culturais, enfim, qualquer um deles. E as palavras geralmente passam por um processo de aportuguesamento, tanto fonológico quanto gráfico, tá? Então, tanto a maneira de falar e de ouvir, quanto a maneira de escrever, ok? A Academia Brasileira de Letras é o órgão responsável pelo vocabulário ortográfico da língua portuguesa, tá? Como eu já havia dito isso tudo antes. As pessoas, em geral, estão tão acostumadas com a presença do estrangeirismo na língua que muitas vezes desconhecem que uma série de palavras tem sua origem de outros idiomas. Aí aqui nós temos exemplos, né? Latinismo, enfim. Olha quantas palavras a gente utiliza. Na nossa linguagem do dia a dia, não. Mas, exemplo, a pessoa que é advogada, né, que ela trabalha no fórum, vamos dizer assim, ela utiliza todas essas palavras. E todas essas palavras aqui vêm do latim. Aqui nós temos duas que a gente conhece bastante, né? Que é o laudo, né? Exemplo, quando você vai no médico fazer algum exame, você necessita do laudo do médico, ou seja, de um parecer do médico, do que ele achou do seu estado de saúde, e do habeas corpus, que todo mundo sabe, né? Que quando uma pessoa ela comete algum delito, ela infringe a lei, ela, no primeiro momento, ela pode pedir o seu habeas corpus. Ou seja, ela pode ter uma garantia contra a violência, né? Ela pode pedir que ela tenha uma liberdade assistida, uma liberdade condicional. Esse seria o habeas corpus. São duas palavras que a gente conhece, né?
Aí aqui nós teríamos outras também que a gente utiliza bastante. Ó, cowboy, drag queen, home theater, link, mouse, play, performance, piercing, pub, ranking, remake, remix, shopping center, single, site, site oficial. São palavras que a gente utiliza no nosso dia a dia perfeitamente. Vocês, principalmente, por conta dessa linguagem, né, do internetês, e aí vocês acabam utilizando. Aí tem outras também que a gente utiliza. Ó, abajur, o próprio batom, tá vendo? Bibelô, bidê, boate, buffet, buquê, todas essas palavras, até mesmo a omelete, olha, todas essas palavras foram introduzidas na nossa língua portuguesa. Foram transformadas, foram adaptadas ao nosso vocabulário, tanto fonológico quanto escrito. Então, olha que coisa importante nós sabermos o quão o estrangeirismo ele se faz presente na nossa língua materna, na nossa língua portuguesa. Isso aí é só para vocês saberem por quê. Porque na página 94, nós estaremos trabalhando com o estrangeirismo. Na página 94. Letícia, o seu microfone ele está bom? Tá. Letícia, liga ele primeiro, né? Eu falei, tá bom. Pode ler, por favor, a número 3. Sushi, nhoque. Não. Sushi, indoor, insight, jet lag, long house, marchante, meia culpa, obsman. Informativo, útil e esclarecedor ao mesmo tempo que coloquial, acessível, divertido e instigante. Esse livro lista 1557 estrangeirismos que entraram ou estão entrando na nossa língua portuguesa. Uns já estão totalmente incorporados ao português e direcionados, mas merecedores de atenção devido à sua influência histórica. Outros, relativas novidades linguísticas, com poucos anos de uso entre nós, brasileiros. A cada verbete, Luiz Gustavo Fincher amigavelmente informa o leitor sobre as possíveis traduções do termo em português. Comenta sobre as variações formais e de significado ao longo do tempo e em diferentes lugares do mundo. Compartilha alguma curiosidade e, quando necessário, explica a pronúncia dos vocábulos, além de expressões provenientes do latim, francês, inglês, espanhol, alemão e italiano. São elencadas também outras dos mais distantes, japonês, sânscrito, russo e chinês, por exemplo. Obrigada, querida. Então vamos lá. Número 3, letra A. De acordo com esse trecho, quais são as qualidades desse dicionário? No primeiro parágrafo. Informativo, útil, esclarecedor, coloquial, acessível, divertido e intrigante. Isso aí. Então, até vocês podem copiar. Isso aí, querido. Lembram que qualidade, passando para classe gramatical, trata-se dos adjetivos. Então, quais são os adjetivos pertinentes a esse livro? Ele é informativo, ele é útil, esclarecedor e, ao mesmo tempo, coloquial, acessível, divertido e instigante. Tá? Todas as características desse livro corresponde a adjetivos, no caso, que são as qualidades que esse livro possui. Então, copiem tudo até instigante. Na letra B, quais estrangeirismos são citados nesse texto? Quais são as palavras
que são citadas nesse texto, que podemos caracterizar como estrangeirismo? Quais seriam? Vamos, amados. Sushi, indoor, tudo lá em cima. Tudo em negrito. Sushi, indoor, insight, jet lag, lan house, todas elas. Copiem para mim, por favor. Na letra B, todas as palavras que estão lá em cima em negrito. É porque vocês já estão tão acostumados a utilizar. Posso? Aí na letra C, no caso, seria só de maneira oral, vocês teriam que pesquisar, tá? O significado de todas essas palavras, ok? Mas eu posso falar perfeitamente. O sushi é uma palavra de origem japonesa, né? Que significa um tipo de comida. Essa todo mundo sabe, né? O indoor é uma palavra inglesa que indica quando algo acontece dentro de um lugar coberto. Indoor, tá? Ou seja, door é porta, in é dentro. Então, juntou os dois, ok? Insight. As meninas que já viram Crepúsculo sabem o que é insight, né? Insight é uma palavra de origem inglesa, indica que algo acontece em algum lugar, de maneira súbita, tá bem? Jet lag também é uma palavra de origem inglesa, que indica mal-estar, sensação de cansaço, tá bom? Lan house é aquilo que a gente já conhece, né? São as lojas que nos oferecem acesso a diversos. Lan house também é uma palavra de origem inglesa. Marchand é uma palavra também de origem inglesa e significa comerciante, tá? Ô, professora, você pode repetir para mim? É que eu tive que tomar remédio, eu tô atacado da alergia. Depois você pega, por favor, porque já são 8h51, tá? Alguém passa, Tá bom. tá bom? Meia culpa. Esse termo, ele vem do latim, tá? Que indica confissão, o assumir responsabilidades, ok? E essa eu não sei pronunciar. Ombudsman, acredito que seja isso. Essa palavra, ela é sueca, essa palavra. E significa ouvidor, tá? Algumas a gente já conhece, outras nem tanto, né? Vamos terminar a página 95. Vamos fazer juntos. Número 4. Leia as frases a seguir e assinale a única que não há ambiguidade. Leiam as 3 frases e marque para mim qual seria. O que vem a ser ambiguidade?
É quando uma mesma palavra ou uma mesma frase possui mais de um sentido. Então vamos, queridos. Minha bateria acabou no celular. Essa câmera Qual seria a alternativa que causa ambiguidade? Aliás, que causa? Muito bem, Leleia. Terceira, ótimo. José foi estudar com a irmã de Ciro, a qual vai lhe ensinar geografia. Ficou com sentido esquisito, né? Ficou com duplo sentido. Então vamos lá. Aliás, que não há ambiguidade, perdão. Que não há ambiguidade. Ele viajou com a irmã de Júlio, que comprou uma casa na praia. Essa você não sabe. Quem comprou a casa na praia. Quero almoçar no restaurante de Júlia, que é árabe. Você não sabe se Júlia é árabe ou se o restaurante é árabe. Somente na terceira que ficou claro, né, quem vai ensinar geografia. Então, teríamos que reescrever na número 5 as frases ambíguas do exercício anterior. Então, o certo, a gente teria que pôr o a qual na letra A, para ficar mais fácil. Ele viajou com a irmã de Júlio, a qual comprou uma casa na praia, se a gente quisesse se relacionar com a menina. Mas, se a gente quisesse se referir ao menino, ao invés de a qual, nós utilizaríamos o qual, tá? Tiraríamos o pronome relativo que e encaixaríamos a qual ou o qual, tá bem? Na terceira, aliás, na segunda, quero almoçar no restaurante de Júlia, que é árabe. A mesma coisa. Se eu quisesse me referir a Júlia, eu teria que pôr a qual é árabe. Se eu quisesse me referir, no caso, eu sendo homem, quero almoçar e falar do eu também não. Deletem isso. Se eu quisesse falar da Júlia, seria a qual. E se eu quisesse falar do restaurante, seria o qual. Porque a Júlia pode ser árabe e o restaurante também. Então, se eu quisesse delimitar isso, Júlia, a qual, e restaurante, o qual. Aí ficaria a critério de vocês. Podem escolher um dos dois. Na número 6, nós temos 2 capas de livro. O livro dos livros perdidos e um lugar chamado aqui. Letra A. Os títulos dos livros são formados por orações subordinadas adjetivas reduzidas. Em qual forma nominal os verbos dessas orações estão? Qual é o verbo da capa do primeiro livro? Letícia, qual é o verbo da capa do primeiro livro? Observe só as letras grandes, Letícia.
Qual é o verbo? Não quero saber a forma nominal, quero saber o verbo. Isso. Muito bem, Iago. E da segunda? Isso. E da segunda? Chamado. Muito bom. Então, os dois, a resposta da letra A estão no particípio. Forma nominal é quando o verbo assume a forma de infinitivo, gerúndio ou particípio. Se a gente fosse reescrever na letra B os títulos, desenvolvendo as orações, nós aprendemos que quando a gente reduz, a gente tira a conjunção e transforma o verbo ou no infinitivo, ou no gerúndio, ou no particípio. Nessa aqui, nós transformamos no particípio. Agora, vamos desenvolvê-la. Vamos inserir a conjunção. Já que se trata de oração subordinada adjetiva, a gente insere a conjunção que. Então, como é que vai ficar? Os livros, dos livros. Insere o que é para mim? Perdidos vai continuar, tá? Vai inserir só mais um verbinho. Como vai ficar? Os livros. Isso! Muito bem, Carlos. Isso aí, não tenham medo de falar, é para responder. Os livros, dos livros que foram perdidos. É assim que vai ficar. A primeira. E o segundo, um lugar. Como é que vai ficar? Vai ficar assim, um lugar que é chamado aqui. Por que ficou o que é chamado aqui? Porque dá a ideia de ser presente, não dá a ideia de ser passado. Um lugar chamado aqui. Ou seja, aqui, agora, presente, tá? Então, a gente não pode utilizar o verbo no passado, ok? Então, a letra B seria essas duas frases. Ah, eu coloquei a C ali. As duas frases de cima são da letra B, tá? Por favor, não confundam. Eu coloquei letra C, perdão. Relacione as orações subordinadas adjetivas ao contexto em que foram empregadas capas e títulos de livros. Em sua opinião, por que os escritores optaram em formá-las, em apresentá-las na forma reduzida? Quando a gente apresenta a frase na sua forma reduzida, é para quê? Além da frase ficar mais curta, né, reduzir o espaço utilizado na capa do livro, ela também vai fazer o quê? Então, não. São fáceis. Vocês que estão preguiçosos, é diferente. Vocês não querem pensar. Querem resposta pronta. Só para Carlos, para Iago, para Letícia e para Rafael. Não dei aula para mais ninguém. Ou seja, se eu quisesse pôr falta para todo mundo, eu poderia pôr. Porque ninguém participou. Ah, Caetano respondeu algumas. Eu já falei isso com vocês. Eu dou aula para letra, dou aula para símbolo de time, dou aula para game, dou aula com tudo com figurinha. Se eu desse aula para vocês assim, vocês não suportariam, né? Porque vocês só enxergariam esse Szinho aí, ó, que vocês estão vendo agora.
Eu posso dar aula sim. Eu já falei que o mesmo direito que vocês têm, eu também tenho. Então, vocês imaginem que loucura que isso iria ser. Mas não. Eu boto e fico aqui, falando. E muitas das vezes eu fico aqui falando sozinha, né? Conclusão, a aula já é remota. Nós já estamos em um ambiente diferente da nossa sala de aula. Se vocês não colaborarem, vai ficar muito mais difícil. Bom, eu vou fazer a chamada e vocês vão saindo. Alex e Vidinha, respondam pelo menos, tá? Presente, professora, presente. Não responder, eu não vou dar presença. Alex, rei. Falta. Ana Clara Fernandes. Eu. Ana Carolina dos Santos. Arthur Viana. Eu, presente. Brenda. Bruna. Bruna não. Caetano. Caetano. Caetano não. Ah, tá. Carlos Gabriel. Eu. David Sá. Davi Miranda. Eu. Obrigada. Anthony. Francisco. Gabi de Souza. Giovana. Obrigada. Iago. Joana. Eu vi. Júlia. Caio. Eu. Kemily. Eu. Letícia. Eu. Lorena. Luiz Carlos. Marcos Vinícius. Maria Eduarda Silva. Pode, Rafael. Eu. Obrigada. Maria Eduarda Fonte. Maria Eduarda Perestrelo. Mariana Passeri. Obrigada. Os que não estão se manifestando, estou pondo falta, hein? Matheus de Souza. Natan. Tô presente. Entrou 8h45, hein, Natan? Eu tô atrasado, né, Natan? Pedro Henrique. Presente. Obrigada. Felipe. Obrigada. Rafael Rocha. Rian. Oi. Samuel. Sara. Aqui. Eu ouvi um eu, foi isso? Falou tão baixinho. Aqui. Stephanie, a ouvir. Stephanie e Tayana. Não? Letícia, depois você me passa. E ela não tá aqui mais, não. Tá. Tá bom, amados. Beijo, obrigada. Tchau, tchau.